Bom, queria agradecer hoje a presença do nosso palestrante Francisco Moreno de Carvalho, doutor em filosofia judaica. Hoje, mandamentos ou declarações de princípios. Existe hierarquia nos mandamentos? A entrega da Torá na literatura rabínica, evento cósmico ou evento histórico? Fazendo sentido para nós hoje ou são uma reminiscência histórica? Versões dos 10 mandamentos em outras religiões e sistemas. Os 10 mandamentos nas artes, na literatura, no cinema. Estes são alguns tópicos instigantes, controversos, mas sempre atuais, que Francisco Moreno, doutor em filosofia judaica pela USP, com estudos de pós-graduação em pensamento judaico na Universidade Hebraica de Jerusalém, trará hoje, nesse encontro, por ocasião das festas de Shavuot, também a festa da entrega da Torá. Obrigada, Francisco, pela sua presença aqui conosco de novo, sempre um prazer. Eu vou abrir o microfone para você. Muito obrigada. Essa é a minha terceira palestra aqui nesse grupo, que é um grupo bastante interessante, bastante bacana, né, que se reúne para conversar, para discutir questões ligadas ao judaísmo. E isso é uma coisa muito importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós saímos da festa de Shavuot, né, que terminou aqui na diáspora ontem, né, quer dizer, hoje, durante o dia. Ela dura um dia, mas fora de Israel ela dura 2 dias. E Shavuot é sempre a festa, originalmente uma festa agrícola, né? Hag HaBikurim, uma festa do término da primeira colheita, mas ao longo do tempo ela foi criando uma tradição de ser a festa da entrega da Torá. Isso porque, quer dizer, nem Shavuot tem uma data definida na Torá, todas as outras festas têm uma data definida, né? Yom Kippurim é o dia 10 do 7º mês. Pessach é o 15º dia do primeiro mês. Shavuot não tem uma data definida. Assim como a entrega da Torá também não tem uma data definida na própria Torá. Não há nenhum lugar da Torá que diz assim, e no dia tal, do mês tal, a Torá foi dada a Israel. Não. Existe uma inferência que se fala que o povo de Israel chega ao Monte Sinai no 3º mês, aí existe todo um preparo, uma série de dias, né, que são feitos preparos, e aí ocorre a entrega da Torá. Então, a tradição rabínica tentou fazer essa conta de algum jeito, e mais ou menos eles chegam ao dia 6 de Sivan, que é o dia de Shavuot. Embora existisse uma opinião minoritária de Rabi Yossi que dizia não, a entrega da Torá foi no dia 7 de Sivan, não no dia 6. Mas, de qualquer maneira, o dia 6 de Sivan, que é a festa de Shavuot, acabou coincidindo com a entrega da Torá. E isso ficou estabelecido na tradição judaica até nossos dias. Então, a festa de Shavuot acabou também, além de ser uma festa agrícola, uma das 3 festas de peregrinação, virou também uma festa da entrega da Torá. A história de lei escrita em pedra ela é muito antiga na região, né? Na região do Oriente Próximo daquele período. Então, nós temos desde muito cedo, antes, inclusive, do que seria a época da entrega da Torá, quer dizer, se a gente considerar isso na linha da história, se é que isso aconteceu, nós estaríamos mais ou menos em torno do ano entre 1200 e 1400 antes da era atual. Mais ou menos em 1800 antes da era atual, quer dizer, 400 a 600 anos antes disso, nós temos o Código de Hammurabi, na Mesopotâmia, que é ali perto, que também é uma estela de basalto, uma pedra de basalto, com inscrições, com leis escritas, e existe uma estilização que é o rei Hammurabi recebendo do deus Marduk a lei. Né? Certamente o rei Marduk também o escolheu entre todos os povos, o escolheu entre todos os reis, a história que a gente já mais ou menos conhece. E esse era o Código de Hammurabi, o famoso Código de Hammurabi, que historicamente seria o primeiro conjunto de leis que a gente conhece e com uma formulação sistemática de leis para que possam reger uma sociedade. Nós temos também outros escritos, nós temos a Estela Moabita, que não é exatamente o conjunto de leis, mas é uma versão do rei Moabita contando a vitória dele sobre Israel. E aí é uma pedra também, onde está escrito em alfabeto moabita e o hebraico eram idênticos na época, e aí ele conta a história dele como o deus Quemosh, também o escolheu entre todos os reis e povos, e o salvou da mão de Israel, etc. e tal. Enfim, história muito paralela e muito parecida com algumas coisas que a gente também já escuta por aí e vê por aí em outras versões, em outras coisas mais conhecidas por nós.
Então, a história de que existe um pacto, uma aliança entre alguma entidade divina e um povo, e que esse pacto se dá por uma espécie de contrato feito por leis, isso é muito comum, era muito comum na região do Oriente Médio. Era muito comum naquela região, em várias culturas, em várias religiões. Então, a história de você ter tábuas de pedra escritas com leis não era nenhuma novidade. A novidade, talvez, que Moshe Rabbeinu fez o download dos tablets, né? Como diz, ele subiu no monte e fez o download dos tablets. Né? Entrou. Ótimo. Aumenta o som, por favor. Né? Então, o nosso Mel Brooks, recebendo, né, fazendo uma paródia, eu acho que a ideia interessante que é o Mel Brooks recebendo as tábuas da lei, ele recebe os 15 mandamentos. Né? Deus dá para ele 3 tábuas. E aí, quando ele sai para falar, né, ó Israel, nós vamos receber os 15, antes de terminar 15, a tábua cai, aí ele fica perplexo e ele transforma em 10 mandamentos, não em 15. Isso é interessante porque nós vamos ver que na tradição rabínica a questão de 10 ou mais números não era uma questão tão complicada assim. Você tem um trecho no Talmud que fala em 20, 40 mandamentos. Quer dizer, o termo 10 é mais um termo literário, mnemônico, do que um termo numérico propriamente dito. Né? Isso vai aparecer. Agora, uma primeira coisa que a gente tem que falar é que assim, o termo 10 mandamentos não existe na Torá em lugar nenhum. Não existe. Se vocês forem lá na Bíblia e procurarem 10 mandamentos, não vão achar. O termo que é usado na Bíblia, e ele aparece 2 vezes, é Aseret Advarim. As 10 falas, ou os 10 dizeres. Daí, inclusive, a tradução grega de decálogo. Os 10 mandamentos são traduzidos no grego como decálogo. Deca, 10, logo, fala. 10 falas. Então, ele não é um texto de mandamentos, né? Ele é um texto de fala, de dizeres, né? De sentenças, vamos dizer assim. E ele vai assumir muito depois, e basicamente fora do contexto judaico, a ideia de que eles são 10 mandamentos, na verdade, e assim que eles se popularizaram. Então, na verdade, eles são os 10 dizeres. Né? Agora, a entrega deles realmente é uma coisa muito interessante, porque ela é vista na literatura rabínica 2 formas de vê-la, né? Como sempre. Uma forma vê a entrega dessa lei no Sinai, a entrega dessas 10 falas, como um evento cósmico, inclusive quase transnatural. A tradição rabínica define em alguns midrashim, em algumas coletâneas rabínicas, você tem que, inclusive, é como se tivesse tido um bug da Matrix, sabe? A própria criação deu um looping. Né? Então, o mundo parou, a revelação das 10 palavras é feita em todos os idiomas, ou seja, todo mundo escuta, todos os povos escutam. Tem uma situação lá que se diz, né, que o povo Raú etakolot, eles viram os trovões. Como é que você vê trovão? Então, na verdade, é que você, inclusive, mudou a própria percepção das pessoas. Esse evento foi tão poderoso que, inclusive, ele foi capaz de mudar a percepção das pessoas. Essa é uma visão. Uma outra visão diz que não necessariamente assim, que esse evento foi um evento menos cósmico, um evento mais natural, digamos assim. Há uma polêmica na tradição rabínica, né? Por que a Torá, inclusive isso virou uma piada que a gente conhece, mas que a fonte dela está na tradição rabínica, no Mechita de Rabi Ishmael, especialmente, que Deus, na verdade, queria entregar a Torá para vários povos, né? Porque sempre tem, por que raio Deus entregou a Torá para os judeus? Né? Por quê? Se Deus tinha um plano, por que ele não entregou para os chineses? Né? Era muito melhor os chineses, né? 1 bilhão e 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas seguirem a Torá do que 15 milhões, né? Na verdade, temos assim numéricos. Então a Torá faz essa pergunta não em relação aos chineses, mas que eles não conheciam, mas em relação aos egípcios, aos amonitas, aos moabitas,
E aí a ideia é que aparece uma história que Deus oferece a Torá para os vários povos e que cada um põe uma pinimba. Isso é muito pesado, eu não posso fazer. Isso não dá, né? E só o povo judeu que falou na Sevenishma, faremos e ouviremos, né? Então essa é uma versão, vamos chamar assim, mais positiva. Existe uma outra versão, que é levantada inclusive por Abi Meir, que é assim, que Deus ofereceu para todo mundo e ninguém queria. Aí tinha um grupo lá de beduínos, lá cameleiros, lá andando pelo deserto, e ele falou, é com esses aqui. Então ele chegou e falou, ou vocês aceitam a Torá, ou eu jogo a montanha em cima de vocês. Então, Deus levantou o Sinai, colocou sobre os judeus e falou, agora vocês aceitam a Torá ou não? Aí a galera falou, tá bom, nascer Venishma, faremos e ouviremos, né? Que nós não temos muita solução. Isso levantou algumas questões interessantes, porque se depois da entrega da Torá a situação dos judeus era de conversos, na medida que eles não eram judeus e passaram a ser, a discussão é se essa conversão foi válida, já que ela teria sido feita sob ameaça. E uma conversão sob ameaça não tem validade. Então, aqui tem uma discussão interessante sobre essa posição, como é que você fala em livre escolha e livre-arbítrio se você tem uma imposição praticamente da Torá, segundo essa versão, né, ao povo e não uma escolha livre, né, que as pessoas acabam escolhendo. Mas, enfim, essas são algumas posições que ocorrem em relação a essa coisa, esses dizeres. Como nós vamos ver, esses dizeres podem ser, então, na verdade, o número 10, ele é o número que é dado na Torá, a Torá fala em 10, mas quando a gente lê o texto, a gente vê que esse texto pode ter variadas numerações, né? Ele não necessariamente possa ter exatamente 10. Deixa eu ver se eu consigo agora, de novo, por esse screen aqui. Acho que eu consigo. Acho que agora dá. Vocês estão vendo aqui, Cefária? Estão vendo? Sim. Tá. Então, isso aqui, na verdade, é um projeto interessantíssimo, chama-se Cefária, não sei quem conhece ou quem não conhece. Ele é muito legal. Eu, se fosse um judeu milionário no Brasil, eu poria meu dinheiro para fazer uma tradução do que está em inglês para o português ou para o espanhol, né? Mas como eu não sou um milionário, né? Então fica aqui uma sugestão. Enfim, talvez por isso eu não seja milionário, né? Porque eu vou investir o dinheiro em algo que não dê muito retorno. Mas enfim, a Cefária ele é um projeto em que você tem uma junção de praticamente todas as fontes judaicas num lugar só, com acesso online gratuito em português, em hebraico, aramaico e inglês, e algumas coisas em árabe, inclusive, né? Então, vocês têm aqui, Tanakh, Mishnah, Talmud, Midrash, Kabbalah, Halachá, liturgia, pensamento judaico, e assim por diante. Quando a gente vê aqui no Tanakh, ele vai nos levar para os livros, tá vendo? Êxodos, né? E nós vamos aqui ao livro do Êxodo, Shemot, que é o segundo livro da Torá, né? E no capítulo 20, nós vamos ter aqui os mandamentos, as 10 falas, né? Aliás, essa história de 10 falas, inclusive, Saadia Gaon, quando traduziu a Bíblia para o árabe, ele usa o termo al-kalama, palavras. Yonatan Ben Uziel e Targum Yonatan, não Yonatan Ben Uziel, Targum Yonatan e o Targum Onkelos, que são traduções para aramaico, também usam o termo palavra, o frase, o paradigma. Nenhuma usa o termo mandamento, né? E aqui, então, estão os 10 mandamentos. Na verdade, existem 2 lugares da Torá. Aqui no Êxodo, capítulo 20, e em Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Não se atentem aos versículos, porque não sei se vocês sabem, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos é obra cristã, ela não é da tradição judaica, e ela só foi paulatinamente incorporada à tradição judaica a partir do século XVI. Vocês não vão encontrar uma fonte judaica anterior a isso que diz assim, leio no livro de Shemot, capítulo 5, versículo nada. Eles citavam a passagem, né? Leia tal, né? Eles citavam a frase a partir do qual você tinha que localizar o texto. Então, essa divisão por capítulos e versículos, ela não é originária dentro do judaísmo, ela foi incorporada muito tardiamente. E até hoje, em alguns lugares, ela não é incorporada. Você não usa
Né? Em alguns lugares, se você falar Êxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20, o cara vai ficar olhando para tua cara, o que é capítulo 20 de Shemot? Onde é isso? Ele entende ou pela Paraxá, ou pela divisão da Torá tradicional, ou pelo versículo que você cita a frase, né? Então, não se atenham muito aos outro braço, né? Vou olhar depois direitinho. Né? Então, vai da Elohim, Kolas Varim Aele Leor, disse Deus todas essas coisas. Então, aqui começam os mandamentos. Anochi Adonai Elohecha, né? Eu sou o Senhor teu Deus, né? Que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, isso podia ser um mandamento só, mas não é, né? Ele se une para dar conta de 10, ele tem que fazer, né? Isso podia ser uma declaração, não é um mandamento, é uma declaração. Deus declara: eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Lo Elecha Elohim Acherim Alpanai. Você não vai ter outros deuses diante de mim, né? Então, isso é entendido como o primeiro mandamento. Essas duas frases. Eu sou o Senhor teu Deus, não vai ter outros deuses diante de mim. Esse já seria o fundamento do monoteísmo, né? Não farás nenhuma estátua, nenhuma imagem do que está no céu ou na terra, nem na água e nem debaixo da terra. Você não vai se curvar a ela e não vai adorá-las, porque eu sou um Deus ciumento, né? Que pune os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, e faço misericórdia por milhares de gerações àqueles que guardam meus mandamentos. Então, aqui nós temos uma frase também interessante, que de um lado você tem o mandamento de não fazer estátuas, mas aqui você inclui um elemento também que é uma característica de Deus, que ele é um quê? Um Deus que pune por 4 gerações e dá misericórdia por 1000. Ou seja, ele é um Deus excessivamente misericordioso, mas que também sabe punir quem não cumpre seus mandamentos, né? Então, esse seria o segundo mandamento. Terceiro, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Porque Deus não vai permitir que alguém use falsamente o seu nome. Então, invocar o nome de Deus em vão, jurar em nome de Deus em vão, é proibido para esse terceiro mandamento. Quarto mandamento, Zachor et Yom HaShabbat lekodsho, Sheshet Yamim Tavod, né? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. No 7º dia é o descanso para Deus, teu Deus. Você não vai fazer nenhuma obra, nenhum trabalho. Você, teu filho, ninguém da tua casa, nem teu escravo, nem o animal e nem o prosélito, o estranho, o não-judeu que mora dentro dos teus portões. Então, a restrição ao trabalho no Shabat. Por quê? E aí ele explica. Porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou, e, portanto, esse é o dia consagrado a Deus. Essa explicação, esse mandamento aqui, no Deuteronômio, no livro do Deuteronômio, ele é diferente. Ele não lembra a criação do mundo, mas ele fala da saída do Egito. Há uma pequena divergência de noção, de nuance. A tradição rabínica usa para falar essa diferença entre os 10 mandamentos daqui, os 10 palavras daqui, as 10 palavras do Deuteronômio. Ele diz de novo que o que aconteceu foi tão fora da natureza, foi uma coisa tão esplêndida, que entre nós a gente fala uma coisa por vez, não é? Não é assim que a gente fala? Fala uma coisa por vez. Aqui Deus falou várias coisas ao mesmo tempo e elas foram ouvidas. Então, ele falou tanto Zachor et Yom HaShabbat aqui, quanto lá no Deuteronômio, Shamor et Yom HaShabbat, guarda o dia de sábado. Aqui é lembra-te, lá é guarda. Aqui fala da criação do mundo, lá ele fala da saída do Egito. E nessa visão não há problema. Deus falou as duas coisas simultaneamente. Um trecho da Torá pegou um, outro trecho da Torá pegou outro, né? Aí vem o outro mandamento, Kaved et avicha vetimecha. Respeita, né, Kaved, dá honra a teu pai e tua mãe, para que teus dias sobre a terra
sejam alargados, sejam estendidos. Aqui nós temos um mandamento que fala, então, aqui na verdade tem um tom mandatário, honra teu pai e tua mãe, e existe uma explicação do que acontece para quem faz isso. Quem faz isso terá prolongado seu dia sobre a terra. A tradição rabínica, como são duas tábuas da lei, tem uma historinha que você teria, de um lado, as leis do homem para com Deus, e do outro lado, as leis do homem para com o homem. Só que tem um pequeno problema, porque você tem 4 leis de homem para com Deus, e essa quinta lei já fala de pai e mãe. Então, os rabinos deram uma forçadinha de barra e consideram esta lei do pai e da mãe também referente à relação do homem com Deus. E aí você faz 5 e 5. Você faz uma tábua, um lado da pedra, só como honrar a relação do homem com Deus, e do outro lado, a relação do homem com o seu companheiro. Aí vem a série de palavras que são, na verdade, mandamentos explícitos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, né? E não prestarás falso testemunho contra teu próximo, né? Temos usado aqui reecha. Reecha é alguém que é próximo, né? Lotachmod, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem o seu escravo, nem seu boi, nem seu jumento, e tudo que for dele. Esse é o 10º mandamento, né? Então, vocês veem que, na verdade, se a gente for ver em versículos, se tomaram 13 versículos para 10 mandamentos. E que a gente poderia fazer aqui uma divisão um pouco diferente, se a gente quisesse. Somente nos primeiros lá em cima, a gente conseguiria talvez ter uma outra divisão. Não sei se quem assistiu aqui ao que eu falei sobre os samaritanos, em seguida a esse mandamento, eles consideram, o que nós consideramos 1 e 2, eles consideram 1, e depois daqui na Torá deles, eles falam da construção do templo, do santuário no Monte Gerizim, né? Tem que ser uma avaliação da Torá exatamente aqui. A Torá samaritana, aqui nesse ponto, ela introduz o que seria o 10º mandamento dos samaritanos, que seria a construção do templo deles, do santuário deles no Monte Gerizim, né? E aqui, ó, que eu falei, Amoroim Etakolot, e todas as pessoas, aqui ele usou witness, mas na verdade roim, veem os trovões e os relâmpagos, né? E a voz do chofar, e o monte ardia em fumaça, né? E aí o povo, dessa visão, o povo então sai, ele vai embora, depois que ele escuta essas 10 palavras, ele não aguenta de escutar tão forte a fala divina, né? E aí então ele recua dessa fala, ele recua do monte, né? E aí o resto das ordenações da Torá é Moshe sozinho que escuta. Num outro lugar também, em Êxodo, se fala de uma outra, quando Moisés desce do monte e quebra as tábuas da lei, né? Quando vem a coisa do bezerro de ouro, 40 dias depois, daqui a 40 dias, né? Tem uma nova situação em que então Deus chama Moisés para subir de novo para receber, só que aqui é interessante. Ele manda Moisés polir duas tábuas de pedra, né? Para no meio Adonai el Moshe pesar lechash nem luchot avanim, né? Esculpa 2 tábuas de pedra, onde Deus escreverá de novo o que estava nas que foram quebradas. Só que é interessante que aqui nesse texto, se vocês forem seguir, ele é um texto diferente. Ele tem também mandamentos, mas ele tem uma construção bastante diferente do que era a construção no Êxodo 20 e no Deuteronômio 5. Então, há pessoas que dizem que essa seria, na verdade, uma outra tradição de mandamentos, né, que você teria, e que teria sido aqui incluída, que nós teríamos, na verdade, 2 textos diferentes, né? Aqui, por exemplo, quer ver? Deixa eu ver aqui se eu acho para você. Por exemplo,
aqui, por exemplo, da estátua, ele fala mais de altares de outros deuses, né? Elohei misre lotaselecha. Olha, ó. Não vai fazer para vocês deuses fundidos. Essa lei, quer dizer, a ideia é a mesma, não fazer estátuas para prestar cultos, mas, né? Aqui nessa ordenação ele fala na Hagamatzot, que é Pesach, para nós é Pesach, né? Mas lá ele não fala nisso, não. Sheshet Yamim Tavot Beyom Shvit Shpat. 6 dias trabalharás e 7 descansarás, né? De novo. E aí ele fala das peregrinações, ou seja, aqui existe um conjunto de falas que são parecidas com o que estava no capítulo 20 do Êxodo, mas que tem algumas diferenças interessantes, né? Mas, na verdade, a tradição rabínica se focou do Êxodo 20, né? E no Deuteronômio 5, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, que é a outra versão também acho que está meio parado, que é a versão também dos 10 mandamentos, que é praticamente muito parecida com essa de Êxodo 20. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque não está voltando. Às vezes acontece aqui. Vamos ver se a gente pega aqui de novo. Deuteronômio, né? 5. Né? Então, é um discurso de Moisés, na verdade, Moisés falando com o povo, né? E aí, a partir do versículo 6, de novo. Anohi Adonai Elohecha Asher, eu sou o Senhor teu Deus, que tirou a terra do Egito, né? Vocês não terão outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem, a mesma coisa, não prestará culto a ela, né? Deus que faz misericórdia, que pune 4 gerações, faz misericórdia para mim, não falar o nome de Deus em vão. E aqui, lá era Zachor et Yom HaShabbat, aqui é Shamor et Yom HaShabbat Lekodsho, né? Aqui a frase é diferente em relação à coisa. E aí ele não conta a história da criação do mundo. Ele não fala, né, que o Shabat é porque o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou, né? Aqui ele não fala isso, né? No final ele fala Desarrata que é Vedaíta, ele fala, você vai dar o descanso, por quê? Porque você vai se lembrar que você foi escravo no Egito e que Deus se tirou de lá, da casa da servidão. Então o Shabat aqui tem uma ligação muito mais com o fato social, que é o fato de você descansar do teu trabalho, você ter um período de descanso do seu trabalho, do que com a questão da criação do mundo, como tinha ficado lá. E o resto, basicamente, é igual, né? Então, são essas duas versões. Então, na verdade, os 10 mandamentos, as 10 falas, elas são lidas na sinagoga até hoje em 3 ocasiões. Quando você lê a Torá, a porção da Torá Itró, que é a porção da Torá que está o capítulo 20 do Êxodo. Quando você lê aqui o Deuteronômio nessa parte, quando você está nessa paraxá, e uma terceira vez em Shavuot. Em Shavuot você especialmente escolhe essa passagem da leitura das 10 palavras, 10 mandamentos, para ler na sinagoga, e é costume que nessa leitura você se levante, né, e fique de pé escutando, então, a questão dos 10 mandamentos, de como eles são dados. Agora, eu tenho aqui uma questão interessante. Eu sou um judeu meio relapso, eu não costumo muito ir à sinagoga, assim, muito tempo que eu... Na época eu ia muito à sinagoga, há muito tempo, praticamente, vou pouco. Mas, assim, eu queria saber, pô, esses 10 falas, esses 10 mandamentos são coisas tão importantes, é uma coisa tão... Eu queria saber quando é que a gente fala isso na reza. Alguém sabe dizer quando é que a gente fala os 10 mandamentos na reza? Assim, quando é que a gente reza? Quando é que ele está na nossa... Ou se ele está em alguma outra coisa que a gente... Alguém lembra? Alguém sabe quando é que a gente fala 10 mandamentos? 10 palavras? Uma coisa tão importante. Bom, se alguém disser que lembra, não lembra, porque não tem. Nós não rezamos, nós não incluímos na reza os 10 mandamentos. Mas sempre foi assim? Não. Existe uma passagem interessantíssima na
Mishnah. Vamos começar com a Mishnah. Mishnah, vocês sabem, né? Mishnah é a coletânea da primeira coletânea da lei rabínica, dos comentários da lei rabínica, fechados em torno do ano 200 da era atual, por Abi Yehuda Anassi, né? Foi ele a pessoa que compilou a Mishnah. Ela tem 6 ordens, num total de 63 tratados, né? Ela é escrita basicamente em hebraico, às vezes um hebraico meio aramaizado, mas é hebraico, ao contrário da Gemara, que é o que segue depois dela, que junto faz o Talmud, que é basicamente em aramaico, embora existam umas partes também uh, em, em hebraico. Aqui na Mishnah, Tamid é referência ao sacrifício diário do templo. Então, é um tratado que trata muito como é que era o templo, como é que faziam as coisas no templo, como é que eram os sacrifícios, né? Tem hoje em dia uma galera o tempo todo querendo até hoje estudar isso aí, porque pela chegada do Mashiach e tudo mais, a vinda do Mashiach, o pessoal gosta muito desse estudo, né, da coisa. E aqui tem uma parte interessante, né, que é a Mishnah Tamid, e ela fala assim, que tinha uma história que no templo, você, quando falava, depois de falar Shema Israel, se liam as 10 palavras, os 10 mandamentos. Você os lia. Né? Então, você falava Shema na oração e, em seguida, você lia os 10 mandamentos. Eu não estou achando aqui, mas está aqui. Depois eu vou achar para vocês o lugar exatamente. Está bem no começo. Hum? Está bem no começo. É Mishnah Tamid, capítulo 5:1, eu sei. Porque eu não estou localizando aqui. Na verdade, a Mishnah de Tamid começa, né, com a... Peraí, deixa eu tentar subir. Ela começa, né, com as ordens, como é que se faziam as ordenações, né? Como é que se fazia os sacrifícios e tudo mais, né? É que está tendo problema aqui para subir, para localizar, né? Ó, pessoal, bem comota com Nim Shomrim Beveit HaMikdash. Em 3 lugares os sacerdotes se guardam no templo. Enfim, e aí vai se falando dessas coisas. E aqui, capítulo 5, só que eu não sei por que não está localizando. Isso já me aconteceu ontem. Ontem me aconteceu isso. Não sei o que aconteceu, por que isso acontece. Que ele não localiza Jericó depois. Fiquei Metatale depois. Metaregel. Arosh Natu depois. Depois disso, Arosh Bevani. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Amar lahem memune, barchu berachá achat vehen berchu. Karu aseret advarim, aqui, ó. Façam, né, uma oração e leiam as 10 palavras. Né? Ou seja, existe uma ordem, existe um indício que no templo se liam as 10 palavras. Os 10 mandamentos eram lidos dentro do templo. Então, essa é uma primeira referência que nós temos que assim acontecia. Só que depois aparece no Talmud uma questão interessante, que os rabinos falam, isso está em Seder Brachot, que os rabinos falam o seguinte, que se lia isso, é verdade, mas eles falam que só pode fazer isso no templo, ó, Vecorina Sará de Brota, que no Talmud aparece o termo já Asereta de Brot, né? Que é diferente de Asereta de Varim. O termo Asereta de Brot, que é o termo que hoje nós usamos em hebraico para falar das 10 falas ou dos 10 mandamentos, ele aparece só no período talmúdico. Na Mishnah, ele ainda é Asereta de Varim, e na Bíblia também, na Torá também, né?
Então, eles falam, ó, Vecorina Seleta de Brotes. Então, se fala isso, né? Se falava isso um tempo. Aí fala, também, fora do templo, era feito dessa forma. Mas pararam de fazer, Bitlu, Mipnei Ta'ometaminim. Por causa, se traduz, Ta'ominim são heréticos. E Ta'omet é um termo que hoje em hebraico dá como uma espécie de tiná, de mágoa, né? Na verdade, Ta'omet, várias vezes ele é usado, é uma forma de reclamação, murmúrio, é aquela inchação de saco no ouvido, sabe? Aquele cara que fica falando no teu ouvido o tempo todo, enchendo a paciência. Isso é Ta'omet. Então, eles falam que, na verdade, se lia os 10 mandamentos, as 10 palavras, mas que se parou de fazer isso por causa dos heréticos. E quem seriam esses heréticos, aqui nesse contexto? Heréticos podem ser vários grupos, mas o que se supõe, e mais tarde, na Idade Média, Rashi, que é o grande comentarista judeu medieval, Rabbi Shlomo Bar Yitzhak, que viveu no que é hoje a França, e é um grande comentarista, não se estuda praticamente Talmud sem ele, sem os comentários dele à Bíblia, enfim, ele era realmente uma figura assim fantástica, né? Enfim, é um dos pilares aí do trabalho rabínico na Idade Média. Ele interpreta o seguinte: o que acontece? Os heréticos, que seriam, no caso aqui, nesse contexto, naquela época, nós estamos falando de algo em torno do ano 100, 200 da era atual, seriam os cristãos, ou os primitivos judeus cristãos. E qual seria o argumento deles? O argumento deles seria, olha, na verdade, bastam esses 10 mandamentos. Não tem que ter a história de 613. Por que 613? Esses 10 é que Deus deu diretamente a Moshe no Sinai. Portanto, eles são os únicos mandamentos que, na verdade, foram totalmente revelados ao povo judeu. O resto, quem viu? Quem sabe? Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, mas enfim. Então, eles colocavam, através dos 10 mandamentos, da ideia das 10 palavras, em dúvida o próprio alicerce do judaísmo normativo, né? Dizendo, olha, não precisa seguir 603, se você seguir essas 10 aqui, está resolvido, você resolveu a tua parada, né? Então, para evitar que isso aparecesse como um argumento que, de alguma forma, nós mesmos íamos usar esse argumento, né? Então se retirou da reza as 10 palavras, os 10 mandamentos, para não dar aos heréticos esse argumento. E a coisa interessante é que lá no deserto da Judéia, em Qumran, no Mar Morto, os famosos manuscritos do Mar Morto, que na verdade era uma imensa biblioteca, não é, de escritos de várias correntes do judaísmo, alguns dos tfilim, sabe, os tfilim, os filactérios, aquela caixinha, né, para quem não sabe, que a gente coloca para rezar no abraço e na testa, alguns tfilim lá têm os 10 mandamentos, e nos atuais não tem. Então, em alguns tfilim que acharam no Yamamelach, no Mar Morto, você tem os 10 mandamentos como parte do texto que tem dentro dele. E a coisa é tão séria que até na Guenizá do Cairo, não sei se vocês já ouviram falar da Guenizá do Cairo, que aliás é um tema interessante para vocês discutirem. A Guenizá do Cairo é um achado que tinha na sinagoga Ibn Ezra, que era um lugar em que, como você não pode destruir o que tem escrito o nome de Deus, você acaba tendo que guardar isso. Então, o que acabou acontecendo? Ali se formou um depósito de documentos, de contratos, enfim, quase é uma cápsula do tempo de quase 1000 anos da vida judaica no Cairo. Tem ali contrato de casamento, tem textos religiosos, tem comunhões, tem amuletos, tem livros de remédios, tem tudo que você imaginar. E tem tefilim também. Em alguns tefilim da Guenizá do Cairo, portanto, já nos séculos XI e XII, portanto, 1000 anos depois dessa história toda, você ainda encontra alguns tefilim com os 10 mandamentos escritos neles.
ou seja, essa força dos mandamentos como uma coisa importante e que você, de alguma forma, tem que esconder isso porque você não pode deixar dar aos heréticos a ideia de que esses mandamentos suplantam todos os outros mandamentos e os tornam inúteis. O que é interessante, como é que a tradição judaica rabínica lida com isso, né? Porque, de fato, você tem uma situação em que Deus aparece e fala 10 coisas, né? 10 grandes frases, 10 grandes dizeres, e depois tem 613 que estão espalhados pela Torá inteira. Então, como é que fica a relação entre essas duas coisas? E aí, na tradição rabínica, você tem, bom, não só na tradição rabínica, por exemplo, Fílon de Alexandria, foi o primeiro filósofo judeu que viveu em Alexandria, entre o ano 40 antes da era atual e o ano 20, ele, por exemplo, tem nos escritos dele, ele tem um escrito especial sobre esses 10 dizeres, sobre o Decálogo, e onde ele diz que, na verdade, eles incluem toda a Torá. Eles são uma espécie de prólogo, uma espécie de reflexo do que é toda a Torá. E na tradição rabínica tem uma passagem muito bonita no Yerushalmi, no Talmud Yerushalmi, que é onde eles falam da possibilidade de 20 dizeres, 40 dizeres nas tábuas, e eles falam que cada mandamento é como uma onda do mar. O que nós vemos, o que nós temos escrito é a crista dessa onda, mas dentro dela estão inclusos todos os mandamentos da Torá. Então, por exemplo, tudo que tem a ver com a crença em Deus é o primeiro mandamento. O que tem a ver com idolatria, com negação da idolatria, é o segundo. Né? E assim por diante. O mandamento que diz não matarás, por exemplo, tem a ver com todas as leis relativas à violência. E assim por diante. Então, na verdade, eles seriam quase como uma espécie de espelho ampliado das mitzvot, mas não anulando essas mitzvot, pelo contrário, reforçando a necessidade de segui-las. Então, essa foi a solução, digamos assim, a saída que o pensamento judaico encontrou para essa aparente contradição entre 10 mandamentos, 10 palavras, e as outras 613, que seriam, portanto, poderiam ser suplantadas por ela. E, claro, que em outras tradições, no caso da tradição cristã, é isso que acontece. Os 10 mandamentos são vistos como algo separado do resto da Torá. Existem os 10 mandamentos e existe o resto da Torá. Né? E, por exemplo, na tradição católica, obviamente, os 10 mandamentos foram mudados. E os católicos aboliram a ideia de não adorar imagens, embora eles não adoram imagens, né? Eles têm uma coisa de veneração. O catolicismo se coloca como uma religião monoteísta, e é de fato, e eles dizem que idolatria é uma coisa e venerar imagens é outra. Mas, de qualquer maneira, eles aboliram o mandamento de não talhar imagens. O Shabat, obviamente, se transformaram em guardar domingos e festas de guarda, e dividiram o mandamento de não cobiçar as coisas do próximo, como não cobiçar as coisas do próximo, e manter pensamentos castos, que era uma forma de você dizer não cobiçar a mulher do próximo. Então, eles dividiram esse mandamento em dois, aboliram o mandamento das estátuas e transformaram o mandamento do Shabat em domingos e festas de guarda. Então, essa é uma coisa que acabou também acontecendo. Na tradição islâmica, não existe propriamente os sábios islâmicos atribuem que uma surata, um trecho de uma surata do Corão, seria a expressão no Corão dos 10 mandamentos. Mas eles são bastante diferentes do que nós conhecemos. Eles são muito diferentes, eles têm uma ideia muito centrada, muito mais na relação do homem para com o homem do que na relação do homem para com Deus. E eles não têm exatamente a mesma construção que nós conhecemos, embora na tradição islâmica eles considerem como sendo, de fato, a versão islâmica dos 10 mandamentos. Né? E eu queria abrir para a gente conversar logo e não ficar muito tempo falando. Na verdade, 10 mandamentos eles acabaram então, na literatura, na história, na arte, por exemplo, né? Eles acabaram ganhando bastante expressão. Aquela representação que tem nas sinagogas dos 10 mandamentos, ela é moderna também, ela não é antiga. Nas sinagogas antigas que a gente descobre, não havia essa representação dos 10 mandamentos. Elas basicamente chegam pela mão
basicamente de artistas na Itália, de artistas cristãos, que incorporam esse elemento essa pictórico do que seria o Decálogo, os 10 Mandamentos, e os judeus acabam, então, depois incluindo isso na sua arquitetura sinagogal. Nas artes, nós temos várias. Rembrandt mostra várias figuras de Moisés recebendo as tábuas da lei. No mundo jurídico, né, os 10 Mandamentos são sempre vistos como o fundamento jurídico da nossa civilização, uma primeira construção ética, né, em que as pessoas acabam podendo construir um contrato, a visão moderna de contrato social. Nós podemos viver uma espécie de contrato, uma espécie de sociedade que pactue entre si uma convivência baseada, então, em leis, e que a essência dessas leis estariam nos 10 mandamentos. E, por fim, 10 mandamentos também entraram na nossa cultura como uma forma de banalização também. Eles viraram um exemplo de tudo que é, inclusive com a coisa de autoajuda, né? Então, você tem, por exemplo, assim, 10 mandamentos do engenheiro. Tá? Então, se você procurar na internet, vai ter lá, como é que o engenheiro tem sucesso. 10 mandamentos do advogado. Tem lá 10 mandamentos do vendedor. Como é que você vende melhor coisa, como é que você faz um bom marketing, né? Os 10 mandamentos do médico, enfim. Então, os 10 mandamentos viram como uma espécie de manual do bom sucesso, manual de coisas que você pode fazer para ter sucesso. E até já batendo na banalização e na blasfêmia, eu até achei os 10 mandamentos da garota de programa. Né? Então, assim, até essa da mais antiga das profissões acaba tendo também a ideia dos 10 mandamentos, quer dizer, uma ideia de algo que você pode fazer para ter sucesso, para ter um bom desenvolvimento na sua vida, né? Eu acho que seria legal a gente abrir para conversa e não eu continuar falando muito, mas eu acho que, então, em termos gerais, quer dizer, acho que é interessante a gente entender que essas 10 frases, né, elas têm uma importância na Torá, no judaísmo, mas que, pela essa questão do judaísmo ser uma religião normativa, que defende a essência de 613 mitzvot e não 10, existe um problema que precisa ser resolvido. Então, de alguma forma, você acaba não neutralizando, mas você acaba tirando dessas 10 frases, desses 10 mandamentos, você acaba tirando deles talvez uma centralidade que seria mais esperada, porque, de fato, você pode levantar essa questão de que esses 10 vão anular os outros 603. Então, acho que seria isso. Acho que seria legal, já tem uma pessoa com a mão levantada. Acho que é interessante a gente partir com uma conversa, porque também já são 10 horas. Vamos chamar, então, Francisco, vou chamar a Nozélia para fazer a primeira pergunta. Pode abrir seu microfone. Desculpe, abri por engano. A sua mão estava levantada por engano, então vou chamar a Sueli, que fez uma pergunta no chat, por favor. Sueli? Oi. Oi, você fez uma pergunta, por favor. É porque ele citou as duas formas que tem nos 10 mandamentos, né? No Deuteronômio e no Shmot, né? No Êxodos e no Deuteronômio. Barim, eu queria saber se em Shavuot se lê qual das duas formas. E, em geral, o Sefer Shemot. Aí depende de sinagoga. Pode uma sinagoga escolher o Sefer Dvarim ou o Sefer Shemot. Isso é indiferente, não tem nenhum problema. Porque, como eu disse, você não vê nessas formas contradição. Você vê como sendo que Deus falou uma vez duas coisas, né? As pessoas escutaram de forma diferente. Então, não há nenhuma contradição. O único problema seria com o capítulo 34 de Êxodo. Esse sim seria problemático, porque ele apresenta uma outra versão dessas frases, desses mandamentos, dessas frases, mas a tradição rabínica não se ocupa muito deles, porque ela parte do princípio de que a segunda tábua entregue é idêntica à primeira. Embora você tenha no pensamento judaico posterior, na Idade Média, por exemplo, algumas ideias meio heréticas de que as segundas tábuas seriam diferentes das primeiras. E que, na verdade, você teria uma Torá que teria sido entregue da primeira vez, que seria uma Torá
mais elevada, né? E uma segunda Torá após o pecado do bezerro de ouro. E que aí, na era messiânica, quando Mashiach chegar, nós teríamos a Torá verdadeira revelada. E isso é uma ideia bastante perigosa e herética, né, nesse sentido, porque ela abre a perspectiva de você dizer, bom, então essa Torá que eu tenho aqui eu não vou seguir porque ela não é verdadeira. Né? Eu vou atrás da Torá verdadeira que está escondida. Tem uma tradição, por exemplo, nessas tradições meio limítrofes, de que, na verdade, por que justo são 5 livros e não 7? Tudo é 7 na Torá, né? Então, aí existe uma história que há 2 livros ocultos dentro da Torá que foram escondidos quando o povo cometeu o pecado do bezerro de ouro e que serão revelados na era messiânica. Então, isso abre uma perspectiva assim bastante, eu diria interessante, mas bastante complicada, né? Porque você abre a perspectiva, então, de dizer que tudo que nós seguimos é falso, né? Não é verdadeiro. Mas é bem interessante essa visão, né? Ronaldo. Boa noite a todos. Gostei muito da sua palestra. Francisco, você começou a palestra dizendo que era muito comum, naquela época, também ter tábuas da lei e escrevessem de acordo com suas opiniões. Quer dizer, a minha pergunta é, o que, quer dizer, de acordo com a nossa fé, o que fortaleceria esse evento cósmico ou um evento natural? Quer dizer, nós acreditamos no evento cósmico. Quer dizer, o que tem nesse evento que para nos fortalecer que é um evento cósmico realmente diferente dos demais? Eu acho que aí tem uma questão que é assim, o que faz com que aquilo que está escrito num texto que nós conhecemos como a Bíblia, como Tanakh, ele seja um texto tão fundante da nossa civilização, não é? Porque que ele é, eu acho que ele tem várias respostas são infinitas, mas eu acho que o nosso texto ele tem uma questão interessante. Primeiro, acho que a ideia monoteísta é uma ideia muito poderosa, mais poderosa que a ideia politeísta, a ideia de que você teria deuses brigando entre si, contradição de vontades. Você tem aqui um Deus único. Parece que essa ideia monoteísta, ela foi, pelo menos naquela época, ela foi uma ideia muito tentadora, uma ideia muito poderosa. E eu acho que na nossa escrita, na nossa escritura sagrada, na Torá, no Tanakh, eu acho que tem uma questão muito interessante que é, na verdade, é Deus procurando consertar o homem e o homem não se consertando. É uma espécie de crônica do nosso perene fracasso enquanto espécie. E acho que essa autocrítica que o texto da Torá traz, ele é uma coisa poderosa. E talvez explique por que ele sobreviveu e os textos sumerianos desapareceram. A profundidade da mensagem faz com que ela seja cósmica realmente, não é isso? Eu acho que sim, ela tem uma ideia realmente ela tem a dimensão da transcendência, digamos assim, né? Enquanto talvez outros textos lá, talvez pela própria questão inerente ao paganismo, ao politeísmo, ela não tivesse, né? O Shamash entrega lá para o Hammurabi, mas aí de repente, bom, o que eu tenho a ver com o Shamash? O meu Deus é Marduk, né? Enfim, agora se você tem um Deus único, né? E esse Deus único se manifesta, né? E ele coloca coisas que são bastante significativas, que tocam, e tanto tocam que elas existem até hoje. Até hoje elas estão aqui, né? Nós estamos falando disso hoje, nós estamos o tempo todo conversando. Então, o poder desse texto, né, do texto bíblico, o poder dessa construção, é um poder muito, é uma coisa muito importante. Na verdade, a gente não pode falar do mundo que vai da Índia até a costa da Austrália, né? E na verdade não nada mais é do que um diálogo e uma tensão entre Jerusalém e Atenas, né? Então nós temos um pé, né? Nós que eu digo judeus, nós somos um dos pés do mundo, né? Nós somos, né? A cultura judaica ela integra totalmente a nossa cultura, que nós chamamos de cultura ocidental. Na China é diferente, no Japão, na Índia, mas a nossa cultura ocidental não tem como fugir desse componente judaico, que depois os cristãos adotam, mas de alguma forma os cristãos se consideram verdadeiros judeus, enfim. Na verdade, a gente vai e volta o tempo todo sobre... Mas o diferencial da entrega da Torá é que não teve nenhum outro povo, nenhuma outra cultura
que descrevesse um fenômeno como esse, ou seja, Então, o recebimento de alguma lei divina então pelo povo todo. Isso nenhuma religião fez, né? Isso é o argumento de Rabi Yehuda Levi no Kuzari, né? Quando o Yehuda Levi vai defender, como ele chamava, o Kuzari em defesa da religião desprezada, que é a defesa do judaísmo, ele dizia isso, que, na verdade, a entrega da Torá foi pública diante de centenas e milhares de pessoas e que, então, não podiam mentir, enquanto que outras religiões foram reveladas a discípulos, a um grupo pequeno, né? Claro que, do ponto de vista histórico, a gente pode contestar essa afirmação, mas acho que, do ponto de vista religioso, ela é bem interessante. Mas, do ponto de vista histórico, claro que a gente pode imaginar que alguém pode contar essa história séculos depois e criar essa história, né? Até porque não há nenhum evento, não há nenhuma evidência histórica comprobatória de que esses fatos que nós falamos estão na esfera da história. Mas isso pouco importa, porque quando a gente fala em consciência religiosa, nós estamos nos lixando para a história, né? A história não prova nada. Se você provar... Eu tinha um professor em Jerusalém, o professor Leibovitch, que dizia: se você mostrar para mim que, na verdade, a entrega da Torá foi um sacerdote egípcio espertalhão que juntou um grupo de beduínos na beira de um vulcão, meteu medo neles e deu uma lei, isso para mim, ele era um judeu ortodoxo, extremamente ortodoxo, ele disse: isso para mim não altera nada, porque a fé não tem nada a ver com história. Se isso aconteceu ou não é irrelevante. O que importa é o que nós falamos, o que nós acreditamos. Se aconteceu ou não, não tem... Se você me trouxer um filme, né? Obrigado. Na Primeiro, 1, não. na 1 agora, tá? Elcio, um minutinho, obrigada. Na 1. Desculpa, não havia entendido. Boa noite, como sempre, senhor Francisco, sua sabedoria parece que inesgotável, de uma forma tão simples você relata toda esta enciclopédia. Uma pergunta que é uma divergência ou talvez minha premissa está de mala fonte. Primeiro, Shavuot, en el sentido de entrega das leis, no es uma festa bíblica. Partiendo de eso y poniendo que en ese día de Shavuot Moisés entregó las tablas y no las recibió el pueblo porque fueron quebradas, y realmente el pueblo de Israel recibió, según la tradición rabínica, no día de Yom Kippur, o sea, los 40 días y las 40 noches que le pasó lá encima. ¿Por qué se festeja de forma rabínica la primera entrega que en realidad no teve entrega? Y también gustaría saber si los caraítas en sus oraciones mencionan los 10 mandamientos, ya que ellos no aceptan las decisiones rabínicas. Não, pelos caraítas. Essa é a minha os curiosidade. Sim, os caraítas recitam os 10 mandamentos, porque para eles toda essa questão, essa discussão sobre taró, metaminim e tal, não, para eles não tem nada a ver. Eles realmente, inclusive a suspeita que tem sobre os tefilim do Qumran, lá é que seriam grupos de judeus que seriam uma espécie de proto-caraítas, né? Que seriam grupos que mais tarde os caraítas vão se basear neles para criar o caraísmo. Com relação à entrega, na verdade, quer dizer, a entrega houve, o povo testemunhou a entrega. Na verdade, esta foi a grande entrega. O período, na verdade, aí começam as questões. Porque, por exemplo, você pega 40 dias, você pega mais ou menos dia 17 de Tammuz. Dia de Tammuz é um dos dias de luto e jejum que marca o cerco a Jerusalém, posteriormente. Então, 40 dias de Sivan, no próximo mês é Tammuz, 40 dias de Sivan é dia 6, mais 40 dá mais ou menos 30, né? Daria mais ou menos dia 16, 17 de Tammuz. Na verdade, os rabinos tentaram dar uma forçadinha de barra com datas para você poder ter uma história que mais ou menos se coadunasse com essas datas. Porque realmente na Torá não tem nenhuma frase, nenhuma menção que Shavuot é a festa de entrega da Torá. Não existe isso. Não há isso. Há quem diga que, na verdade, essa questão de Shavuot com entrega da Torá teria também surgido em relação aos primeiros cristãos.
porque no Atos dos Apóstolos, né, que é o livro que começa depois dos Evangelhos, ele começa numa festa de Shavuot, que é quando os apóstolos teriam recebido o dom do Espírito de falar línguas. Que até hoje algumas igrejas evangélicas, em Pentecostes, que é a festa de Shavuot dos cristãos, eles consideram como a festa da revelação do Espírito Santo. Então, que isto teria despertado no judaísmo uma resposta de ter que encontrar também uma data, né, justificar. Então, sim, Shavuot é a revelação do Espírito, é quando Deus nos deu a Torá. Né? Não é a revelação de vocês, não é essas coisas que vocês andam inventando messiânicas. É a nossa entrega da Torá. E que aí teria sido solidificada essa questão nessa época. Porque a partir daí, então... Porque a Shavuot é uma festa agrícola na Torá, ela não tem nada a ver com entrega da Torá, não existe nenhuma... Agora, o interessante é que os samaritanos também guardam Shavuot como entrega da Torá. Eles também seguem Shavuot como festa da entrega da Torá. Então, provavelmente, alguma tradição que surgiu e que foi suficientemente forte para unir dois grandes inimigos, né? Judeus e samaritanos acabaram concordando com essa ideia de que Shavuot realmente seria a festa da entrega da Torá. Isso porque no livro de Shemot, no Êxodo, fala que no terceiro mês Israel chegou ao Monte Sinai, terceiro mês é o mês de Sivan. Aí eles fazem a conta, bom, tantos dias para tal, tantos dias para e dão uma... Né, é o dia 6. Mas, como eu disse, tem uma postura minoritária que diz que é dia 7. E aí começa essa questão, quando tem Moshe ficou 40 dias, aí é 40 mais 40, porque aí sim você bate... Tem alguns que tentam ligar a Tisha B'Av, ao dia 9 de Av, como um dos dias de pecado que o povo cometeu. Então, você acaba dando uma forçada no calendário para tentar ajustar. Justificar essas ligações, que seriam, portanto, ligações cósmicas. Né? O 9 de Av seria um dia asiago, né? Um dia de má sorte desde sempre. Então, não é porque os templos foram destruídos em 9 de Av. 9 de Av sempre foi um dia ruim. Né? Enfim, então tem essas tentativas de fazer isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Y más un detalle, por ejemplo, Pentecoste en griego significa 50 días, que sería la misma cosa que 50 días de Homer. Shavuot como entrega de la Torá es conmemorado a partir, después que surge o Pentecoste o cristianismo, o ya se festeja Shavuot en el significado de la entrega de la Torá antes do cristianismo? Não sabemos, porque isso é período mishnaico, que é aquele período em torno do ano 200. Na verdade, o que acontece, naquele período da virada das eras, né, da era comum para a era, nós temos uma miscelânea, nós temos um judaísmo que é extremamente diversificado. Para vocês terem uma ideia, os judeus nessa época não tinham nem o mesmo calendário. Você tem um grupo que tem um calendário, então, quando comemorou Pessah no ano 20? Não sei, depende do grupo. O grupo farisaico marcou, né? Não sei. O que acontece depois, com a grande revolta contra Roma no ano 66, que vai terminar com a destruição do templo no ano 70, e a revolta de Bar Kokhba, é o que eu digo, o judaísmo passou por uma grande extinção. Sabe aquele asteroide dos dinossauros? Então, mais ou menos a mesma coisa. Foi uma grande extinção, você teve um afunilamento. Quem sobrou? O judaísmo farisaico, o judaísmo rabínico. Os saduceus desapareceram, os essênios desapareceram, outros grupos menores sumiram, um grupo que estava ali rodando virou cristão, quer dizer, saiu fora. Então, a gente tem um período muito difícil de definir, porque, por exemplo, recentemente descobriram o calendário dos essênios. Era um calendário muito interessante, mas ele não tem nada a ver com o nosso calendário. Eles dividiam o ano em 364 dias, eram semanas, né? 364 dividido por 7, acho que dá 52. Eram 52 semanas, e ele era um calendário, portanto, perfeito. Todas as festas caíam em determinado dia da semana, sempre perfeito, mas não do ponto de vista astronômico, né? Ele daria problemas com estações e tudo. Agora, você imagina um grupo judeu seguindo esse calendário e um grupo seguindo outro, né? Então, a pluralidade de ideias, a pluralidade de coisa muito legal. Agora, quando a gente tem no Talmud uma discussão que a entrega da Torá pode ser dia 6 ou dia 7 de Sivan, é sinal que não estava definido se era dia 6 ou dia 7. Né?
Ou seja, você ainda tem uma discussão na era rabínica dizendo que Matan Torá pode ser dia 6 ou dia 7 de Sivan. Então, parece que essa tentativa de marcar, ela é mais ou menos dessa época confusa em que o judaísmo rabínico tem que tomar as rédeas e vai se tornar o judaísmo dominante, porque até então não tinha coisa. Sim, Shavuot e Shlosh Regalim, que eram festas agrícolas. Pesach, Shavuot e Sukkot. Eram as 3 festas e que na tradição rabínica elas vão criando outros significados, né? Além desse significado agrícola. Por exemplo, os kibbutzim em Israel, que eram basicamente laicos, né, a maioria deles, quando se reconstruiu Israel, eles, essas festas todas, eles tomavam apenas e unicamente como festas agrícolas. Exato. Eles tiravam completamente. Uma vez eu passei uma vez não, algumas vezes, né? Mas enfim, sempre é uma primeira. Eu passei um Seder de Pesach num kibbutz do Shomer Hatzair, era uma Haggadah que não tinha nada a ver com a Haggadah que nós conhecemos, nada a ver, nada. Falava de primavera, falava de libertação, falava de luta de libertação, falava, enfim. Mas não, né? A única palavra que não aparecia nessa Haggadah era Deus. Cada um acomoda da forma de fundamento. Mas também os 50 Eu dias... gostaria... Peraí, não, dá chance para outros, não. Sim, só um minutinho, por favor. Não. Os 50 dias seria a confirmação 49 mais um, sim. é quando o trigo fica pronto. Primeiro, por Homer, isso, sim. a parte... Muito obrigado, muito obrigado. Joelson, por favor. O bom do judaísmo é que dá diversas chances de a gente se expressar. Eu gostaria de dizer que, para mim, Torá é meta, Torá é a verdade. Para mim, a entrega não foi um evento cósmico, foi realmente Deus que deu os 10 mandamentos, as 613 mitzvot não vêm de Maimônides, que condensou as leis judaicas, né, em 613 mitzvot, e, antes disso, Deus já tinha dado a Noé os 6 mandamentos. Certo. Então, não é uma coisa. Então, eu só gostaria de dizer, para mim, Torá é meta. Eu acredito piamente que Deus deu os 10 mandamentos, que não foi um evento cósmico, foi realmente a presença de Deus para formar um povo. Na verdade, só uma pequena... Tariag Mitzvot 613 já estão na Mishnah. Ela Maimônides, né, é um dos que lidou com isso, assim como Nachmanides e outros. Mas a ideia de 603 mandamentos ela existe já na tradição rabínica lá atrás, né, que é a numeração das mitzvot. Isso existe. E existe essa questão entre... eu acho que essa ideia que eles colocam no Yerushalmi, de que você tem ondas do mar, né, de que cada fala é uma onda e que você vê a crista, mas que dentro dela existem regras e mandamentos que estão implícitos dentro dela, eu acho muito interessante. Assim como E, por último, eu gostaria de dizer que eu acredito que a vinda de Mashiach, em breve, vamos reconstruir o terceiro templo. Demerá bem ameno, né? Que venha logo nesses Amém. dias, né? Amém. Só um detalhe só, Joel, quando a gente fala em evento cósmico, nós estamos falando do evento do homem com Deus. Nós não estamos negando Deus. Não. Cósmico é diferente de natureza. Cósmico significa o evento cósmico, que será de Deus com o homem. Uma coisa assim fora da natureza. Deus transcende o cósmico. Na verdade, você está falando de uma coisa que existe no Talmud, no Tratado de Sukkah, Talmud Bavli, no Tratado de Sukkah, tem uma frase atribuída a Rabi Yossi que é assim: Deus nunca subiu aos céus e Moshe nunca, Deus nunca desceu dos céus e nem Moshe subiu aos céus para que a Torá fosse entregue. Ele diz isso, né? Que nunca. Isso é uma frase que foi usada por vários intelectuais judeus masculinos do século XVIII e XIX contra a visão ortodoxa, né? De uma revelação. Então, ele dizia, na verdade, ele fala isso no contexto da Sukkah, da limitação. Então, que, na verdade, nunca Moisés subiu, porque há várias lendas, né, de Moisés subindo de fato aos céus. Moisés vivendo lá, passando os 40 dias lá em cima, em outra dimensão, no universo, né, no céu, transcendendo. E diz, Deus nunca desceu à terra, ou seja, Deus nunca chegou no monte para que a Torá fosse entregue, ou seja,
Na verdade, eu tinha uns filmes aqui para mostrar, eu tinha selecionado dois que, assim, um modelo de entrega da Torá, vocês lembram lá o Charlton Heston recebendo a Torá lá nos Dez Mandamentos? Que viu uma nuvem de fogo, I am your Lord, né? Sim. Né? Aham. E desenha a pedra e tal. Essa é uma ideia. A outra ideia é daquele filme Deuses e Reis, do Oliver, né? Do Oliver Stone, do Ridley Scott, com o Bailey, em que aparece Moshe, na verdade, batendo na pedra e esculpindo as letras e conversando com Deus. Então, parece que existem essas duas possibilidades, digamos assim, né? De você esculpir as letras na pedra ou da pedra ter vindo um fogo. Na verdade, a tradição fala que foi o dedo de Deus que escreveu as tábuas. Mas no Êxodo 34, aquela passagem meio escondida, é Moshe que esculpe as novas pedras para que Deus as preencha, né? Que seria a ideia aquela ideia herética de que nessa segunda Torá nós teríamos uma Torá menor, digamos assim, do que tinha sido. Né? Mirei, Ok, eu achei o máximo a sua fala, a sua explicação. Eu acredito que os 10 mandamentos, ou 613, é o bom senso, é o receituário para ser um homem de bem. Se todos observassem e se lembrassem diariamente desses mandamentos, olha o paraíso que vivemos, não é? Um momento de reflexão. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada mesmo. Obrigado. Você fala uma coisa interessante, que é uma discussão, e aí falando da questão das leis de Noé, que é um problema entre lei natural e lei não natural. Né? Então, por exemplo, será que naturalmente os homens seriam capazes de chegar a uma ideia social ou religiosa, ou você precisa de uma revelação externa que te faça isso? Por exemplo, no islamismo, eles consideram que o Islã é a religião natural. Você jogar um homem numa ilha, ele naturalmente vai descobrir que tem que existir um único Deus, que tem que existir um mensageiro para esse Deus, que ele tem que entregar um conjunto de leis, e, portanto, a religião ela é uma coisa absolutamente... ela emana naturalmente. Maimônides, por exemplo, Rambam discorda disso veementemente. Ele diz que não, que o homem é incapaz de chegar a esse entendimento por causa da sua ligação com a matéria, com o desejo, né? Então, assim, na verdade, se o homem puder, ele sai matando o vizinho, catando a mulher do vizinho, enfim, você não vai, né, fazer nada, né? Então tem essa questão da lei natural ela é muito importante a partir do século XVIII, inclusive, né? Quando você acaba tirando a religião do pedestal dela, do papel dela, e dizendo que os homens são capazes de construir. Agora, algumas leis aí são problemas, quer dizer, acho que a lei não matar, não roubar é meio lógico, porque se eu permito isso, eu estou permitindo isso para mim mesmo. Se eu vivo numa sociedade em que matar é permitido, eu posso ser a próxima vítima, né? Se eu vivo numa sociedade em que roubar é permitido, podem me roubar também. Então, um pouco você acaba. Agora, tem algumas leis que são assim estranhas, por exemplo, qual o problema de fazer uma estátua? Tipo, por que tem que descansar um dia em 7? Né? Eu posso não descansar. Enfim, É uma boa ideia de você são boas descansar. ideias, mas elas não são necessárias. Na China, no Japão, nas culturas orientais, você não tem um dia de descanso. Eles esqueceram desse mandamento. E provavelmente eles devem achar muito estranho a gente fazer isso. Aliás, no mundo greco-romano, nos primeiros escritos antissemitas, uma das acusações aos judeus é que os judeus eram vagabundos, porque eles passavam... Mas você não acha, desculpe, você não acha que é uma hora de reflexão e a sua conexão, né? Porque durante a semana você está trabalhando, você está se focando Bom, no essa é uma leitura trabalho. possível, Então, mas, por exemplo, é a cultura... uma relembrança, né? Por favor, Sim, eu estou aqui, sim, sou Deus. mas ela não é necessária, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, eu acho que fazer uma lei para não matar é necessário. Porque se você não tiver essa lei de que você não pode matar, a sociedade não existe. Se você não tiver uma lei proibindo o roubo, você não tem como viver. Agora, você pode viver numa sociedade sem Shabat, você pode viver numa sociedade
adorando estátuas, você pode. A sociedade greco-romana viveu isso por milênios, né? Pelo menos um milênio, vamos dizer assim. Eles viveram, a sociedade egípcia antiga, eles viviam cultuando estátuas, enfim, essa não era uma questão. Então, acho que essa questão de em que medida essa lei ela emana naturalmente das pessoas, ela parece, eu acho que é uma ideia um pouco discutível. O que sim, quer dizer, quando a gente fala, na verdade, na Torá, nós temos, na tradição rabínica, nós temos muitas tentativas de reduzir qual seria o mandamento mais importante. Isso é uma coisa que aparece muito, né? Qual é o claro? Qual é o princípio mais importante da Torá? O que existe nela? Então, por exemplo, Rabi Akiva dizia: amarás ao próximo a ti mesmo, eu sou o Senhor teu Deus, né? Ben Zoma, que era companheiro dele, cita Sefer Toldot Adam. Esse é o livro da história do homem. Ou seja, você não tem que amar só o teu próximo, você tem que amar a humanidade como um todo, não independente dela ser teu próximo ou não. E tem aquela famosa história de Hillel, que a gente está cansado de ouvir, do Hillel e Shammai, que eram dois parceiros, né? O Shammai era meio estímico, né? Um cara bravo, né? E Hillel não, Hillel era um bonachão, boa gente e tal. E que aparece aqueles caras tentando se converter ao judaísmo, e um deles aparece e fala: olha, eu vou me converter desde que você me ensine a Torá toda quando eu estou num pé só. E aí o Shammai expulsa o cara, manda o cara embora, insolente. Né? E aí ele vai para Hillel e faz a mesma pergunta: escuta, eu quero aprender a Torá quando eu estiver num pé só, assim que eu viro judeu. Se não for assim, eu não viro. Aí o Hillel fala: claro, você não faça aos outros o que te é odioso. Essa é toda a Torá, o resto é comentário. Vai e estuda. E aí o cara se converte ao judaísmo, depois ele diz: a bondade de Hillel me aproximou da divindade, né? O rigor de Shammai me afastou. Mas essa como um claro, né? Como que é a regra de ouro, né? Claro, se eu me vejo no outro, se eu tenho o mínimo de empatia, eu não quero para mim o que eu não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim, né? Então, se eu não quero viver numa sociedade em que eu possa matar todo mundo, eu também não quero uma sociedade que possa me matar. Exatamente. Né? Se eu quero viver num lugar que eu não posso sair roubando as pessoas, eu também não quero que me roubem. Então, né? Exatamente. Eu acho que Então, não faço. uma coisa por aí. Muito agradecida. Obrigada mesmo. É a base, né? Raia. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Eu só queria falar para você que você proporcionou para a gente um momento muito bom de reflexão. A gente está numa sociedade tão agressiva, tão violenta, e à medida que você foi falando e as respostas também sendo dadas, é importante como é refletir, como é importante a ética, né? É agradecer em relação a isso. Valeu muito. Obrigado, Agora, eu queria pegar você do início, em relação ao Código de Hammurabi. Eles não aproveitaram o olho por olho, dente por dente, né? Foi eliminado totalmente dos 10 mandamentos essa lei, né? Que foi criada pelos fenícios no início, né? E levada para a manutenção da sociedade, da comunidade. Havia necessidade. O homem ele tem todas essas características, né? Tanto do bem quanto do mal. Então, precisa ter um código ético para a convivência. Eu acho que isso vem de uma necessidade e também depois foi transformado também, né, na parte escrita, né, a criação das leis. Mas começa por ali, porque eles antes a comunicação era toda numérica e os fenícios eles criam isso porque eles não podiam criar agricultura, na Mesopotâmia ali era direto para o mar. Então era um povo que eles se fortificaram com a navegação. E aí eles precisavam negociar, tratar e escrever alguma coisa. E começa assim esse código, né? Então, esse olho por olho, dente por dente, está aí a origem dele e o aperfeiçoamento. Mas eu acho o mais importante de hoje, Francisco, foi o momento de reflexão que cada um pode fazer, enquanto você foi citando
o decálogo, lendo, mostrando para a gente a diferença. Eu acho que vai haver sempre interpretação, né? A interpretação sempre vai ser modificada, vai acrescentar, em cada lugar vai se acrescentar um pouco, mas a importância é mostrar a questão divina, né? Deixar isso claro. Você acreditando ou não, existe esse momento, essa oportunidade de você não conseguir dessa transcendência, você não tem como, dogma, como você falou, você não tem como mostrar, provar nada, isso é uma questão interna e ela é importante dentro do homem. Eu vejo nesse momento assim. Nesse momento, não, ao longo da vida, né? Obrigada. Obrigado. Uma coisa que você falou, realmente, a lei de Talião, olho por olho, não está nos 10 dizeres, mas ela está na Torá. A Torá tem Tá? Ain Tahatain, sim, Ozen Tahatain, muito. Essa é uma das grandes acusações do cristianismo em relação ao judaísmo. Ele diz que o Deus dos judeus é um Deus vingativo, duro, que não tem misericórdia e tal. E essa é uma polêmica que, inclusive, ela aparece em Shakespeare. O Mercador de Veneza, ele faz essa história do Shakespeare, que o mercador, no fim, quer cobrar a carne do comerciante, carne, né? E é interessante que o argumento do cristão contra existe na tradição rabínica, ou seja, que eles não conheciam. Mas a Rav Saadia Gaon, no século IX, faz essa discussão exatamente com os caraítas, em que ele discute que, na verdade, quando você fala... Isso, na verdade, já está no Talmud, mas Rav Saadia Gaon faz isso de uma forma mais concisa e didática. Quando ele diz, ele prova e mostra que Ain Tahatain, olho por olho, implica indenização. Ela não é você ir lá tirar o olho do cara. Porque ele diz o seguinte, tá bom, a senhora me ofendeu, a senhora foi lá e tirou meu olho. Aí eu vou para o Rio de Janeiro tirar o seu olho, tá? Olho por olho. O que acontece se a senhora tirou meu olho, mas eu continuo vivo, estou cego. Mas se eu tirar seu olho e a senhora morrer? Né? Quer dizer, então como é que a gente pode ter uma lei que eu não sei, se eu vou tirar seu olho e a senhora morre, e eu não foi olho por olho, foi olho por vida. Né? E a senhora tirou meu olho e eu fui tirar o seu em troca e a matei. Então, o Rav Saadia Gaon diz que a gente só pode entender essa lei com uma alegoria à lei de indenização. Então, se eu fiz o mal para alguém, eu devo retribuir esse mal na mesma medida. Se eu fiz o mal para uma pessoa. Então, e isso, no fim, pode ser uma indenização pecuniária, pode ser... Né? Então, no direito rabínico é muito comum, além da questão de você poder ser preso, você indeniza por uma pessoa que você bateu numa pessoa. Você bateu nela. Aliás, eu já falei aqui naquela palestra sobre medicina, um dos conceitos da existência de médico é você precisa ter alguém que possa curar uma ferida que você fez em alguém. Então, eu fui lá, bati num fulano, abri a cabeça dele. Ele precisa de sutura e tal. Quem paga por isso? Eu pago pelo tratamento médico dele, porque eu fiz a injúria nele. Eu pago pelo dia de trabalho que ele não foi trabalhar para suturar a cabeça, enfim. Essa é a ideia que a tradição rabínica, que a lei rabínica entende olho por olho. Não é a ideia de que você vai lá e tira o olho do cara. Mas muitos polemistas cristãos não entendiam assim. E diziam que a lei judaica é uma lei e que Jesus veio para exatamente acabar com essa lei horrível do Deus vingativo dos judeus. Se usa muitas vezes como se o Deus dos judeus não fosse o Deus dos cristãos. Mas, enfim, aí é uma outra leitura. Mas, enfim, a lei de olho por olho existe, não nos das 10 palavras, mas a pena de talião é prevista assim, literalmente. Né? Se você for ler a Torá literal, está lá escrito. Ain tachatain, ozen tachatozen, olho por olho, orelha por orelha, mão por mão, está escrito. Cortou a mão do cara, o cara tem que ir lá cortar a tua mão. Só que a tradição rabínica vem e interpreta isso com uma forma mais metafórica, uma forma diferente. Imagina se tudo fosse interpretado, né, ao pé da letra, tem que haver metáfora em tudo, né? Daria, né? Eles eram tão bonzinhos que inventaram a Inquisição. Hã? Eles eram tão bonzinhos que inventaram a Inquisição para quem não quisesse se converter. Na verdade, a Inquisição não é só uma invenção deles, já existia, né? Na verdade,
Eu tive um Eles professor, aprimoraram. o professor David Hartmann, né, ele sempre dizia que a Guerra Santa lê o livro de Josué, né, para falar sobre a Guerra Santa. Vai falar, porque o islamismo inventou a Guerra Santa, as cruzadas. Vai no livro de Josué. Está lá a invenção. Então, Francisco, por que o Vaticano não solta essa documentação que ele prende tantos séculos? Que documentação do quê? A documentação que tem no Vaticano, em relação à própria existência de Jesus, nascimento, por que o Vaticano não libera isso? Não sei, eu acho que tem um certo mito sobre isso. Eu não sei se eles têm... Se existe esse... eu acho que é um mito, porque assim, não há nenhuma questão assim, que eu saiba que existam segredos escondidos. Acho que aí tem um pouco de Código da Vinci no meio. Não acho que seja... Pelo menos conheço assim, que haja segredo. Mas não é uma história clara. Bom, essa e tantas outras, né? Não são histórias claras. Então... A história foi escrita há pelo menos 100 anos. O primeiro evangelho de Marcos é do ano 130, o primeiro fragmento, um fragmento em aramaico é o escrito o evangelho mais antigo, é de 130, teoricamente 100 anos depois de tudo ter acontecido. Então é muito complicado. Nós temos o testemunho do Flávio Josefo, tem uma fonte judaica que corrobora a essência de Jesus, que é o testemunho flaviano, né? Que ele era um judeu e ele testemunhou, escreveu que existiu essa figura histórica. E aí, se aconteceu o que aconteceu, eu pessoalmente acho que não, mas enfim. Aí acho que a gente já sai do terreno da história, está no terreno da fé, quem acredita é cristão, quem não acredita não é. Então, como eu não sou cristão, obviamente eu não acredito na figura histórica. Obrigada. Muito obrigada. Isaac, por favor. Bom, algumas vezes nós conversamos sobre o mandamento não matarás. Não matarás não poderia ser não assassinarás, porque você tem a autodefesa, você tem a guerra, você tem outros eventos, certo? Então, o não matarás seria muito abrangente. Sim, hoje em dia em hebraico, inclusive, Retzach é assassinato. O mandamento diz al-tirtzach. Então, seria mais apropriado não assassinarás. Ele não está dito al-tarog, não mates. Ele diz al-tirtzach, não assassines. Né? Então, acho que seria uma tradução mais apropriada mesmo, não assassinarás. Sim, sem dúvida. Porque senão a gente não ia comer carne, não ia comer frango. Você está matando, não, mas aí eu acho que o mandamento fala especificamente de homem para homem, não fala especificamente. Bem, mas... Vocês veem, o mandamento inclui animais, né? Ele fala que o animal tem que descansar no Shabat, né? O pessoal aí vegano aí deve estar feliz. Ele fala que o animal tem que descansar no Shabat e você não pode cobiçar o animal do outro, próximo, né? Então, mas também tem regras rabínicas de como você vai matar o bicho. Então, quer dizer, tem Não, mas a coisa mais fantástica para animais que tem digamos, pet friendly é o fim do livro de Jonas, né? Ele fala como é que Deus pode destruir Nínive se tem pessoas que não sabem o que é direita e o que é esquerda e muitos animais. Ele fala que... E outra coisa também sobre os animais que não pode castrar. Porque você tá a castração é proibida em todos os termos, a não ser que seja para salvar a saúde. A não ser que seja para salvar a saúde, não, e também tem a questão de mutilação. Você não pode mutilar o corpo. Não pode mutilar. A não ser que seja para salvar. Se o animal tiver um câncer de testícula, isso tudo bem. Mas, caso contrário, você realmente não pode fazer essa E uma curiosidade agora que você está falando isso, com os homens que fazem vasectomia, por exemplo, para não ter mais filhos, isso seria contra as leis? Se cumpriu a mitzvah de ter um casal de filhos, sem problema. Aí não tem problema. Okay. O mandamento de crescer e multiplicar é ter um casal de filhos. Isso, tá certo. Obrigada. Para esquentar um pouco, Moreno, tempos atuais, com a chegada do Messias, o que ele mudaria no teu exercício de futurismo? Acrescentaria novos mandamentos ou quais caíram de moda?
Vamos exercer esse futurismo, esse achismo. Vamos lá. Boa, hein? Boa. Bom, segundo a tradição, o Mashiach não vai acrescentar nada, não vai, pelo contrário, ele só vai cumprir a Torá. E a Torá, sendo eterna, ela serve para todas as épocas, todos os lugares. Depende de como você a lê. É o que eu posso responder. Você não precisa mudar a Torá. Você precisa mudar a maneira que você a lê. No contexto que você lê. Espera aí, deixa ele acabar. Eu melhorar e dizer que só realmente cumpriu os 10 mandamentos. Não, acho que não. Porque, basta isso. Não, acho que não, porque aí é taró metaminim, né? Aí é a ideia dos heréticos. Eu acho que não, acho que tem outros mandamentos que, quer dizer, que na tradição rabínica estão incluídos nas 10 falas, mas que não estão explícitas lá. Mas eu acho que a questão mais é como a gente lê a Torá, né? Como é que cada geração, cada época lê. Por isso que ele é um texto vivo, né? Porque ele não precisa ser substituído. Ele é um texto que cada geração o lê de um jeito e o faz servir essa geração, né? Então você acaba tendo uma não precisa aquela famosa história. Tem uma história que nessa nova Torá messiânica, né, da era messiânica, que está escondido, a Hazir Arzor, o porco voltará, né? Então você poderia, na era messiânica, você poderia comer porco, por exemplo, né, que não seria proibido. Tem umas maluquices. Na Idade Média você tem um Sefer Temurá, que é um livro que aparece na Espanha no século XIV, que ele trata de pegar as letras, ele vai misturando as letras da Torá e criando novas palavras e criando uma nova Torá. Uma então, Torá randômica. Então ele diz que, na verdade, a Torá já está lá, que a gente tem que ler de outro jeito. Então você pega as letras, vai mudando, e aí você vai criando novos mandamentos. Se eu fizer isso com a lista telefônica de Tel Aviv, vai dar a mesma coisa, né? Provavelmente. Isso desagou naquela época, agora saiu de moda, mas tinha uma época que aquela história, você conta a 7ª letra de cada palavra e multiplica por 21, divide por 4, e diz quem matou John Kennedy, né? Teorias conspiratórias. E na Kabbalah, o que está assim previsto? Não é cabalá. Então, essas correntes heréticas que eu falei, muitas delas são cabalísticas, né? Elas dizem que existe uma Torá misteriosa, uma Torá oculta, que precisa ser revelada. Ou que a Torá que foi dada, ela foi dada para o nosso mundo no estágio espiritual que ele está. Nosso mundo evoluindo para uma outra fase espiritual, a Torá necessariamente teria que ter outra. O que nós temos seria uma vestimenta da Torá, e na verdade a Torá real. Mas essas são ideias muito loucas e muito heréticas. Eu acho interessantes essas ideias. Você entende que uma religião não pode se fundar nisso, né? Porque senão você acaba perdendo toda e qualquer capacidade de uniformização, de autoridade, e etc. E tal. Então, acho que isso é uma pergunta difícil de responder, mas assim, existem nesses grupos, quer dizer, hoje eles estão um pouco domados, porque uma das coisas que o racismo fez, segundo Scholem, é exatamente domar esses elementos antinômicos que a gente chama do misticismo, né? Que foi o caso um pouco antes do Hassidismo, no século XVII, a ideia de Shabbatai Tzvi, que ele aparece e eles liam em Matir Asurim, né? Na reza, nós rezamos, né? Matir Asurim, liberta os prisioneiros, ele dizia Matir Isurim, permite o proibido. Né? Então, eles tinham uma postura de que havia uma santidade na violação dos preceitos da Torá como eles estão estabelecidos. Era um movimento a gente percebe uma coisa, Francisco... Depois eles vão ver Yakov Frank na Polônia, basicamente, que seguiu essa linha e que foi um movimento bastante devastador, porque o Frank não apenas tinha a coisa de violar a Torá sistematicamente, como ele tinha a coisa de provocar antissemitismo como elemento sagrado. Né? Ele tem uma famosa frase dele, dita em 1739, 200 anos antes da guerra, que dizia: é hora dos judeus sangrarem. E aí ele vai à igreja lá, procura o bispo e conta, entre aspas, tudo que ele sabe sobre a perfídia dos judeus. Ele faz isso achando que é uma atividade santa, que ele está fazendo, né? Yakov Frank é uma figura horrível, assim, uma figura pavorosa dentro da história, não só da religião judaica, mas toda a religiosidade. Né? E ele levou ao extremo essa ideia de que você faz a santidade do pecado. Você cria
Você extrai santidade do mais fundo do pecado. E para isso você usa a Torá. Você não estou violando a Torá. Eu estou fazendo a Torá verdadeira. Você que está seguindo a Torá errada. Então, Incrível. Esse é um tema Aqui- interessante. Shabetai Tzvi Franca, as heresias Tem 17. Tem uma coisa que a gente percebe, Francisco, é um movimento contra até as igrejas católicas. Aqui na América do Sul, tem bastante movimento por aí contra. Isso não é bom. Respeitar toda e qualquer religião é sempre bom, né? Quando a gente cria movimentos fundamentalistas de qualquer lado, que se contrapõem, que, né? Acho que talibã não é bom para ninguém, mesmo o talibã falando hebraico, né? Eu, infelizmente, conheço alguns talibãs que falam ivrito, mas eu acho que a gente tem que, né? Eu lembro sempre de uma história que eu queria contar para vocês, que é uma história, já que nós estamos falando da entrega da Torá, que é uma história que ocorre entre Reish Lakish e Rabi Yochanan. Reish Lakish e Rabi Yochanan eram dois grandes, foram rabinos que viveram no século III, em Eretz Israel. E Reish Lakish primeiro era assaltante, né? Ele era assaltante, e aí ele encontra Rabi Yochanan, e aí Rabi Yochanan o convence a deixar de ser assaltante para casar com a irmã dele. Então, eles se tornam cunhados, e Reish Lakish se torna um grande sábio, junto com Rabi Yochanan, e eles eram uma dupla de sábios, né? Então, eles viviam, né, estudando. Só que Rabi Yochanan tinha um pequeno detalhe, que eu não sei se é uma bênção ou uma maldição. Rabi Yochanan, quando ficava bravo com alguém, muito irritado, essa pessoa morria. Nossa. Ele tinha o dom de matar a pessoa com quem ele ficava bravo. E aí ele tem uma briga com o Reish Lakish, ele fica bravo com o Reish Lakish e o Reish Lakish morre. Aí Rabi Yochanan fica na lona, né? Fica na maior deprê, porque morreu o amigo dele, o cunhado dele, o parceiro dele de estudo. Aí eles mandam, os rabinos são muito chateados, bom, estudar a Torá é uma forma de sair da depressão, né? Não tem Rivotril, não tem Fluoxetina, manda a Torá. Então eles mandam um jovem, então, Barnapra, que depois, quando ficar velho, vai ser o cara que vai fechar o Talmud Yerushalmi, para estudar com o Rabi Yochanan, para dar força para o Rabi Yochanan. E aí Barnapra senta na frente de Rabi Yochanan, e Rabi Yochanan começa. Bom, então tal e tal versículo, tal e tal coisa. A Barnapra fala, uau, como eu sou inteligente, que coisa incrível, nunca pensei nisso. Aí Rabi Yochanan fala, então, tal coisa, tal. Uau, maravilha, que coisa. Bom, depois de um tempo assim, Rabi Yochanan solta um grito e começa a chorar. E aí ele diz assim, olha, quando o Reish Lakish era vivo, e eu falava uma coisa da Torá, Reish Lakish punha 40 dificuldades em tudo que eu falava. Ele fazia 40 contestações, do que eu dizia. E a cada uma das 40 contestações dele, eu punha mais 40. E assim é que a Torá crescia em Israel. Agora vocês me mandam um rapaz dizer como eu sou inteligente. Ai de mim, ai da Torá. E no meio da sua tristeza, Rabi Yochanan morre. Eu acho essa história muito poderosa, muito forte, porque ela mostra exatamente essa cultura da polêmica, da discussão, né? E como você cresce com a discussão, como você cresce com a distinção, com pensar diferente, e não simplesmente sair dizendo amém a tudo que te dizem. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que em tempos de Talibã, também judaicos, acho que é uma época interessante da gente pensar como é que a gente pode honrar a Torá dessa forma, honrar a Torá podendo discuti-la, podendo aprender, podendo pensar em relação ao que ela nos transmite, né? Porque isso é porque aí ela vai e graças a isso continuamos vivos, o judaísmo está cada vez mais vivo. Porque a Torá é viva nisso, né? Ela vive na sua polêmica, ela não vive no consenso absoluto, ela vive na divergência. Por isso que é uma coisa divina. Sim, claro. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguém com uma palavra? Se não, eu quero agradecer em nome do grupo, do nosso Segundas Intenções, mais uma vez, essa dividida do seu saber com todos nós. Para mim, foi rigorosamente 2 horas de reflexão, como disse a Raya. Rigorosamente, parabéns mais uma vez. Meu particular agradecimento a você por tudo isso.
eu te dou a palavra para um comentário final e depois você me devolve que eu anuncio o nosso próximo convidado. A palavra é tua, com todo o agradecimento da toda a turma e de todos os presentes. Bom, mais uma vez, muito feliz de ter estado com vocês, de ter participado desse grupo. Acho que é muito interessante a gente encontrar 60, 80, 100 pessoas que, uma segunda, num próxima madrugada, se reúnem para poder discutir, conversar. Eu acho isso é muito bom, interessante. esse é o objetivo. Né? Eu acho isso muito interessante, muito frutífero. Eu agradeço muito por ter estado aqui com vocês e sempre pronto para novas conversas, polêmicas e temas. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu aproveito, então, para dizer que o nosso próximo, segundo as intenções, vai mudar o seu ritmo. Vamos ouvir o que Marcel Gottlieb, criador há 26 anos do Música Ativa, tem para nos contar sobre a origem da música klezmer, os músicos itinerantes e seus instrumentos típicos que percorriam os estados da Bessarábia, atual Moldávia, Polônia e vizinhanças. Suas influências durante os séculos XIX e XX, com a mudança dos centros de cultura judaica para a Europa Ocidental, América e Israel. E o renascimento da música klezmer a partir dos anos 70 até os dias de hoje. Um tributo à música klezmer, à música judaica, que sempre toca nossos corações. Fica o convite para se degustar uma taça de vinho, vendo, ouvindo e participando desse gênero de música não litúrgica judaica, surgida e desenvolvida a partir do século XV. Não percam, dia 13 de junho, 21 horas, o encontro de Marcel Gottlieb, também criador do grupo Música e Vinho, com klezmer e, claro, todos vocês.